Graças a Paz, amados irmãos, bom dia. Estamos nessa manhã realizando o nosso culto, né? É o culto que nós geralmente seguimos a Paz da Escola Bíblica, e a alegria podermos estar, né, mesmo online, sem distância, mas cultuando ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, e nessa manhã nós somos convidados por Deus a de fato adorar a Ele em espírito e em verdade. Abra seu coração. A todos os irmãos inicialmente da Igreja Batista Boas Novas, aqui é o pastor Givanildo e também a missionária Virgínia. Estamos aqui com os irmãos e até aqueles que estão, outros irmãos, amigos que fazem parte dessa rede de amizade no Facebook. Deus abençoe a sua vida, a sua família, aqueles que vão assistir posteriormente também. Que você esteja nesse espírito de adoração, de louvor a Deus, de entrega ao Senhor. Nós estamos em culto e queremos dar ao Senhor o nosso melhor. Eu quero convidar você comigo a orarmos ao Senhor neste momento em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa manhã exaltar o Teu santo nome, te bendizer pelo que Tu és, ó Senhor, e te adorar em espírito e em verdade. Ajude-nos, ó Senhor, nesta manhã, durante todo esse dia, dar o nosso melhor. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, e reconhecemos, ó Pai, que todas as dádivas, tudo que nós precisamos, ó Deus, de fato, vem das Tuas santas mãos, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelas bênçãos derramadas. Mais um dia e mais uma semana que nós vencemos, e agora estamos diante, sim, de mais um novo dia. Que possamos te adorar e que possamos confiar em Ti. E ao mesmo tempo, Senhor, sermos instrumentos do Senhor para abençoar vidas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Enquanto muitos estão aflitos, sem direção, sem esperança, estamos buscando a Tua presença e pedindo sobre elas as Tuas misericórdias. Que o Senhor venha estar salvando vidas, ó Pai. Que vidas se voltem para o Senhor. Nós queremos, ó Pai, como igreja do Senhor, te exaltar nessa manhã. Ó Pai, queremos aprender da Tua palavra. Fale conosco, porque nós precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor querido. Tome nossas vidas em Tuas mãos. Vem estar presente, Espírito Santo de Deus, na condução das nossas vidas. Te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus? Adore ao Senhor de coração. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Teu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a ainda abre seu cantor cristão, número 62.
Levado contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Ó, que nome leva sempre para bem te defender. Ele é no teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável. Nome santo e venerável é Jesus, o amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, tu alcançarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nesse nome, no nome de Jesus, temos esperança. E certo de que a esperança, a única esperança é Jesus. Nós vamos ter agora um momento de clamor a Deus, diante de vários pedidos, inicialmente e mais importante pela nossa nação. Nós que estamos nesse dia também de jejum e oração, né? Muitos irmãos, igrejas, nesse clamor ao Senhor, nessa manhã e durante esse dia, devemos clamar ao Senhor de todo o nosso coração, pela nossa nação, pelos nossos governantes, pelas decisões que têm sido tomadas diante, né, dessa pandemia, desse vírus. Nós estamos vivendo um tempo muito diferente, um tempo muito estranho, um tempo em que exige de nós uma postura consciente, uma postura também de temor a Deus, de buscar ao Senhor, porque não tem sido fácil para tantas vidas e famílias, pessoas desempregadas, situação financeira difícil, situação econômica, social, política do nosso Brasil tem sido duramente afetada, e nós precisamos clamar ao Senhor por aqueles que estão doentes, pedir a Deus que abençoe nos hospitais, nesse tempo também de férias escolares e tantas outras situações que estão envolvidas. Nós precisamos clamar ao Senhor para que esse tempo seja abreviado e que o Senhor seja glorificado, que Deus venha abençoar e motivar as igrejas, a igreja dele nesse tempo, para que seja avivada, preparada para pregar o Evangelho e de fato o Senhor, que está no controle de toda essa situação, possa estar agindo para que saiamos muito melhores, muito mais diferentes, prontos melhor para servir ao Senhor com alegria. Que Deus nos abençoe, e orar também pela obra missionária. A missionária Virgínia estará orando ao Senhor e nós estaremos acompanhando em oração. Oremos, graça e paz a todos os irmãos. Jesus. Queremos, ó Deus, nesta hora, ó Pai, te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, tem nos chamado. Queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, pelo teu sustento, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia.
Te agradecemos pelo teu perdão, Glórias ao teu Senhor. nome, Jesus. Pai amado, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Santo Senhor. Espírito. Purifica o nosso coração, purifica a nossa mente, purifica o nosso ser. Tenha misericórdia de Tenha nós. misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja, Amém, Senhor. Aviva os nossos corações para vivermos, ó Deus, o verdadeiro, genuíno Nome de Evangelho de Cristo. A nossa Um Evangelho cultura. que renunciamos, ó Deus, o mundo, Senhor, e vivemos, ó Deus, no prazer da tua palavra. Amém, Jesus. Queremos nessa hora, ó Deus querido, te louvar e te exaltar na beleza da tua santidade. Ó Deus, dizer o quanto, ó Deus, o Senhor é santo, santo, santo. Reconhecemos a grandeza do teu nome, a grandeza do teu poder. Ó Deus, a dependência, ó Deus, nossa do Senhor. Em nome de Jesus. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Muito obrigado, Senhor. E queremos continuar, ó Deus, te pedindo, Senhor, pela tua igreja no Brasil e no mundo, Senhor. Pela obra missionária no Brasil e no mundo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, sustenta a tua Amém. igreja, sustenta o teu povo. Para que viemos, ó Deus, segurar as cordas, não deixar, ó Deus querido, ó Pai. Ó Deus, a obra do Senhor, ó Deus, morrer, ó Deus, nem parar, nem estagnar, mas que possamos, ó Deus, interceder, ajudar, ó Deus, contribuir, ó Deus, com aquilo, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor propôs no nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada missionário, visita cada campo, Senhor, fora do Brasil. Muitos estão, ó Deus, passando por dificuldades tremendas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, cuida dos teus filhos, ó Deus. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja brasileira, Senhor. Desperta-nos a cada dia para sermos aquilo que tu queres que sejamos, ó Deus. E queremos, neste momento, também te pedir pelos enfermos, ó Deus. Aqueles que estão nos leitos de hospitais, ó Deus. Aqueles que estão sofrendo, ó Deus, neste momento. Deus, te pedimos, visita essas vidas, ó Deus. Homens, mulheres, ó Deus. Meninos e meninas, ó Deus. Crianças, ó Deus, que estão, ó Deus, ó Pai, em leitos de hospitais neste momento, clamamos pela tua misericórdia, Deus. Vai ao encontro dessas vidas, ó Deus, com a tua misericórdia, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelas pessoas que trabalham na área da saúde, cuida deles, ó Deus. Médicos, enfermeiros, ó Deus. Ó Pai, pelas pessoas que trabalham na limpeza, Senhor, na higienização dos hospitais e clínicas. Pai, te pedimos, ó Deus querido, ó Pai, por todas as pessoas que trabalham na área da saúde, Senhor. Guarda, livra, ó Deus, de todo mal, de todo perigo. Sabemos, ó Deus, que alguns já foram infectados, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos, ó Deus, para aqueles que estão nessa linha de frente, ó Deus, a se cuidar melhor, ó Deus. Ó Pai amado, a se prevenir, Senhor. Ó Deus, levanta homens e mulheres, empresários, ó Deus, está, ó Deus, doando, ó Deus querido, ó Deus, materiais, ó Deus querido, para a área da saúde, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, cuida de nós, cuida do teu povo, cuida da nossa nação, ó Deus. Ministra, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a nossa nação, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da nossa nação, ó Deus. Abra, ó Deus, os olhos, ó Deus, espirituais, ó Deus. Abra, ó Deus, querido, entendimento, ó Deus, que dá ouvido do Evangelho, ó Deus. Que as pessoas não venham zombar, ó Deus, querido, das suas escrituras, ó Deus. Mas que venham, ó Deus, querido, respeitar, ó Deus, e aceitar que é a tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma, ó Deus querido, ó Pai. Ó Deus, os administradores, ó Deus querido, os políticos, ó Deus querido, da nossa nação. Pai amado, ó Deus, colocamos no teu altar, ó Deus, toda a situação que está acontecendo, ó Deus. E que o Senhor possa estar na direção, ó Deus, no controle de todas as coisas. Pai. Como diz a tua palavra, Deus, tudo está no controle do Senhor, Deus. Tudo, ó Deus querido, está dando a direção do Senhor. E queremos, Deus, confiar, ó Deus, que o Senhor Deus tem o melhor para nós. Amém, Jesus. O melhor para o teu povo, o melhor para essa nação. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Continua, Deus, que abençoando, ó Deus querido, o nosso Brasil, ó Deus. E em especial queremos pedir também, ó Deus, neste momento, pela nossa cidade de Uberaba, Senhor. Manifesta, Deus querido, a bondade do Senhor, amém, Deus, Pai, sobre essa cidade. Ó Deus, curando, Senhor, curando os corações, curando, Deus querido, vidas, ó Deus, restaurando famílias, restaurando, Deus querido, ó Pai, casamentos. Pai, em nome de Jesus, restaura, Deus querido, a paz nos corações. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Deus, envie teus anjos, ó Deus, aqui em favor de Uberaba, em favor, Deus querido, do Brasil, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Ouve o nosso clamor, Pai. Fala através da tua palavra, aceita a nossa adoração, nosso louvor, Pai. Porque somente o Senhor é digno, ó Deus, de toda a nossa adoração. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Esse é o Deus que cremos, o Deus missionário, o Deus que abre portas, o Deus que faz o impossível. Continuemos sempre louvando, exaltamos ao Senhor, exaltando, porque Ele é digno de receber. Que possamos sempre nos humilhar e crer na Tua provisão e no Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia, meu amado irmão e irmã, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós iremos falar, trabalhar alguns textos a respeito de Atos e para o nosso coração, para o nosso crescimento espiritual. Acreditamos que é um tempo imperativo de arrependimento que o Senhor chama a sua igreja nesses dias. Atos capítulo 2, a partir do 31. Atos capítulo 2. Você possa estar aí acompanhando a sua Bíblia em nome de Jesus. A partir... Vamos até o versículo 47. Né? Muito bem. Vamos a partir do versículo 29. O missionário Virgínia, se puder me ajudar, a gente vai estar lendo versículo por versículo alternado, tá? Versículo 29 até o 47, capítulo 2 de Atos.
Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. 30. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Provendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, mas nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Nós vamos uma oração, missionário. Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, Deus, viva, eficaz, palavra que tem penetrado nos corações, palavra que transforma vidas. Amém, Jesus. Que transforma um homem, ó Deus, pecador, no lamaçal do pecado, um homem regenerado, ó Deus, no poder do sangue de Jesus. Obrigado pela tua palavra e que ela possa ser aplicada em nossos corações dia após dia e que possamos viver na esperança do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Deus faz coisas extraordinárias em nossas vidas, né, irmãos? Diante do texto que nós vemos inicialmente aqui, sabemos que quem está pregando aqui é o apóstolo Pedro. E diante da pregação de Pedro, Deus derrama do seu Espírito Santo. E o que nós já sabemos, na verdade, é que muitas pessoas se convertem ao Senhor. Muitas vidas se achegam a Cristo. E a mensagem de Pedro, muito interessante, é um chamado ao arrependimento. O imperativo ao arrependimento para a vida das pessoas. Isso é muito interessante pensar. Interessante que ele prossegue após o apelo ao arrependimento e conversão a Jesus Cristo para que recebam o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Eles falam: salvai-vos desta geração perversa. É inquestionável de pensar que tempos que estamos vivendo de dificuldade, de lutas, como outros que virão, como a palavra mesmo nos diz, não deixa de ser fruto ou consequência do abandono das pessoas ao Senhor. Pessoas que têm virado as costas para Deus. E esse julgamento já está vindo. A partir do momento que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, o julgamento do Senhor continuou e está continuando em toda a história até o dia que ele voltar para buscar arrebatar a sua igreja. Então até esse dia veremos situações e tempos difíceis que nós realmente temos presenciado, né? Mas a igreja do Senhor, qual o seu posicionamento? O Espírito Santo atua em nós através da pregação ou da simples leitura da palavra e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, produzindo o arrependimento, que significa metanoia, da palavra do grego, né? Mudança da maneira de pensar, mas nos fazendo reconhecer que somos pecadores perdidos e nos levando a Cristo para ser salvos. A mensagem do Evangelho
precisa produzir, pode e deve produzir, é o objetivo da mensagem do Evangelho ao coração humano, produzir esse arrependimento. O verdadeiro arrependimento é fruto da ação sobrenatural divina, produzindo a regeneração ou o novo nascimento indispensável à salvação. Ou seja, há uma transformação na vida. Há pessoas que dizem ser salvas, mas não demonstram nenhuma evidência. Aí é um segundo ponto que precisamos pensar nesta manhã. Se a mensagem do Senhor é a mensagem que traz transformação mediante a ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nós, como servos, igreja, nos cabe proclamar e anunciar essa mensagem. Agora, a obra de transformação, em que também vai gerar novo nascimento, é a ação exclusiva do Espírito Santo, mas diante de um coração que se abre a Ele. Mas agora devemos pensar também que as pessoas que se afirmam ser salvas, elas precisam evidenciar essa salvação. A evidência é o testemunho da pessoa, o nosso testemunho perante esse mundo. É o que Jesus quer que façamos. Em Atos 8 fala que recebereis o poder para sermos então as suas testemunhas, né? Continuando a viver da mesma maneira, não podemos continuar a viver da mesma maneira, mas seremos transformados. Para eles, o arrependimento é um sentimento. Isso é remorso, e remorso não é arrependimento. Ou seja, não podemos esperar que as pessoas sintam no coração o arrependimento para se voltar para Deus. Não podemos esperar que haja um sentimento, mas que haja, na verdade, uma decisão convicta de mudança de vida. Né? Vamos falar um pouco sobre essa questão de remorso e de arrependimento daqui a pouquinho. Devemos examinar-nos e ter a certeza de que nossos pecados estão perdoados e ter assim uma conduta de acordo com a vontade de Deus. É algo assim que acontece que não podemos negar. Depois da ação sobrenatural do Espírito Santo nos fazendo nascer de novo, é algo que vai acontecer inegavelmente. Uma mudança de vida, uma mudança de postura, uma mudança na forma de ver o próprio mundo, as coisas que estão ao nosso redor e até mesmo na maneira como sentir as coisas e perceber as coisas, porque não somos as mesmas pessoas. Quem está em Cristo, nova criatura é. E devemos, outro tipo de arrependimento é o de pecados cometidos depois de sermos salvos, os quais devemos confessar imediatamente ao Senhor. Quero pedir ao missionário que me ajude. Primeira carta de João, 1 João 1, 5 a 10. Você pode também acompanhar aí na sua Bíblia, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 10. Estamos falando sobre essa mensagem do Evangelho que produz arrependimento e que essa mensagem de arrependimento acolhida no coração transforma, faz nascer de novo e, consequentemente, existe uma mudança. Após essa mudança, passamos a ser salvos e precisamos mudar o nosso entendimento em relação à vida de pecado, ao pecado que continua neste mundo e que também vai querer, na verdade, nos tentar. O que diz a palavra de Deus? 1 João. Do 5 ao 10, né? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantermos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Prossiga ainda capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, se essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Amém?
esse texto, João, ele escreve para os crentes, para a igreja, porque a realidade do pecado continua na nossa vida, é verdade, mas não o pecado que vai nos levar à condenação, porque Jesus nos perdoou e nos resgatou da condenação do pecado. Todavia o pecado continua bem à nossa beira. O pecado continua a querer nos sucumbir, mas não para nos levarmos à perdição, porque fomos resgatados por Jesus Cristo. Todavia, se nós não estivermos atentos ao perigo do pecado ao nosso redor, nós nos tornaremos cristãos infrutíferos, paralisados espiritualmente dizendo, porque é isso que Satanás quer. Ele quer paralisar a nossa vida diante daquilo que ele nos chamou para poder dar frutos e fazer discípulos. Então ele fala uma coisa interessante, quando aquilo que Jesus ele faz ao nos comprar com seu sangue e nos fazer filhos de Deus, nós passamos a ter comunhão com Deus. E essa comunhão é que faz toda a diferença, porque cristianismo não é religião, cristianismo é relacionamento com Deus, um relacionamento que se estende a nossa vida com o nosso próximo, com as pessoas e especialmente com os nossos irmãos em Cristo. Aqui fala nos versículos 5 até o versículo 7, onde a missionária leu, que nós então vamos viver a verdade, não vamos fugir da mentira, porque o diabo é o pai da mentira, não podemos mais estar compartilhando daquilo que é do diabo, então nós vamos lutar contra a mentira e zelar pela comunhão com Cristo, com os nossos irmãos, entendendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O diabo ele continuará até o final de nossas vidas sobre essa terra, querendo nos acusar de pecados que venhamos cometer. E é por isso que João escreve no capítulo 1 e capítulo 2 e fala no versículo 1 do capítulo 2 de forma específica e nos chama de filhinhos. E ele fala, não, você não deve pecar, mas se pecares, temos um advogado no céu. Olha, irmãos, quem é que tem Jesus como advogado, senão aquele que nasceu de novo? E essa é a grande diferença daqueles que de fato continuam, daqueles que são de Jesus Cristo, que são realmente comprados pelo sangue dele e são feitos filhos de Deus. Né? Nós ainda continuamos sendo pecadores, sim, mas pecadores perdoados, pecadores que deixaram de ser escravos do pecado. Por isso nós não vivemos mais nos ditames deste mundo, nos ditames do pecado, não. Nós estamos agora debaixo dos princípios da palavra de Deus. Uma coisa interessante, que a obediência é o sinal claro de testemunha daqueles que amam a Jesus Cristo verdadeiramente. O texto que nós vemos aqui em Atos, ele fala aqueles que se arrependerem e depois forem batizados e salvos. O batismo aqui não está sendo colocado como uma condicional para a salvação, não. Está sendo colocado como exemplo de obediência. Aqueles que se batizam são porque eles já entendem que eles precisam obedecer ao Senhor. Eles farão tudo aquilo que Jesus então orientou a fazer. E a prática do batismo, como ritual que descemos as águas, é um simbolismo daquilo que aconteceu na nossa vida. Morremos para o mundo e nascemos para Deus, né? Ressuscitados como novas criaturas em Jesus Cristo. Então nós vivemos uma vida de obediência e testemunho do Senhor na nossa vida. Permita-me ainda aprofundar algo a respeito desta palavra, a respeito do que é remorso, né? A respeito do que o Senhor nos chama a aprender nesta manhã, né? Então aqui, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos uma diferença entre remorso e também sobre arrependimento. Os irmãos lembram que lá em Mateus, Jesus ele vai estar repreendendo Pedro, quando ele, na verdade, o nega. Pedro, ele nega Jesus Cristo. Só que, antes disso, ele afirma que não faria isso, mas ao cantar do galo ele nega. E ele sai e ele chora amargamente. Vamos ver esse texto rapidamente? Mateus capítulo 26, versículo 74. Deixa eu só conferir aqui. Mateus capítulo 26, os irmãos podem estar acompanhando aí. Mateus capítulo 26, o versículo 74 e 75, missionário, por favor. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem.
Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora, capítulo 27 aí mesmo, né? No próximo capítulo, versículo 3 e versículo 4. Nós vimos a respeito de Pedro, que teve algo, e agora vamos ver de Judas, que teve um comportamento bem parecido de Pedro, mas na verdade foi diferente. Vamos ver qual a diferença entre Pedro e Judas e vice-versa. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Amém. E misericórdia. Então vemos aqui dois homens que na verdade traíram, negaram a Jesus Cristo, mas houve uma diferença. Enquanto na verdade um se arrependeu, o outro apenas teve remorso. Mas pastor, qual a diferença? Se nós formos para o dicionário, arrependimento e remorso são palavras muito parecidas na raiz. Mas o que nós vamos ver de diferença é em relação ao sentimento de tristeza que isso foi produzido, e na verdade não só o efeito, mas como a motivação. Vamos ver um outro texto que vai nos iluminar em relação a essas duas palavras que na verdade são diferentes. 2 Coríntios 7:10, missionário. Vamos entender de maneira clara que arrependimento e remorso são duas coisas bem diferentes. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Então a grande questão é: de onde vem essa tristeza diante de algo que eu tenha cometido e na verdade eu venha me entristecer, chorar, ficar amargurado e então frustrado? O arrependimento de Pedro, ele vem do Senhor, ele vem do Espírito Santo, que o constrangeu naquele momento e produziu depois mudança. Tanto que, como consequência dessa mudança, lá em João, no último capítulo, Jesus trata o coração de Pedro e ele é chamado para apacentar as ovelhas. E ainda por conta disso, aqui em Atos dos Apóstolos, vemos Pedro sendo usado por Deus como um homem que agora é transformado por esse arrependimento, enquanto Judas não. Aqui fala no texto onde Paulo escreve que a tristeza que é produzida não por Deus, mas pelo mundo, vai trazer condenação, vai trazer culpa, uma culpa que vai gerar um sentimento de frustração tal que que perde-se o sentido da própria vida e gerando morte, como aconteceu na experiência de Judas, que acabou na verdade se enforcando. A atitude de Judas já provou o sentimento dele. Sim, exatamente. A atitude de Judas já provou o sentimento dele. Então nós vemos que a salvação em Cristo, quando ela é verdadeira, ela precisa ser evidenciada de uma maneira tal que as pessoas percebam que é o próprio Deus agindo. Então existe um diferencial na atitude, na vida daquele que é salvo. E é isso que o Senhor está também nos chamando nesse tempo. Qual tem sido a verdadeira atitude daqueles que se dizem que me conhecem e que dizem que seguem a mim, como meus discípulos? Esse é um tempo que precisamos rever a nossa própria fé, rever nossas convicções e ver o que de fato existe em nós e naqueles que estão perto de nós. Principalmente, será que todos que estão perto de nós, dentro da nossa casa, e que até possam se dizer cristãos, de fato são convertidos, nascidos de novo? Que Deus nos ajude nessa manhã. Queremos ainda concluir dizendo sobre 4 elementos da salvação. E aí terminar com a pergunta: justificação, regeneração, santificação e glorificação. Essas 4 palavras elas precisam ser bem colocadas, estar bem entendidas na nossa vida. Quanto à justificação, é aquilo que
que o Espírito Santo faz na vida daquele que se converte. O Senhor nos justifica diante do Pai. É Ele que nos perdoa os nossos pecados. Porque a salvação é ato de Deus. É Ele que nos salva. O homem não pode por si mesmo se salvar. E nem o homem pode salvar o outro. Somente o Senhor Jesus é que de fato pode salvar o ser humano. Vamos ver um texto, Romanos 5:1, que fala sobre essa grande ação do Senhor na vida do homem arrependido e que tem fé. Diante de um coração arrependido e que crê no Senhor Jesus Cristo, Ele promete a justificação dos nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 1, o que ele vai nos dizer? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados e temos a fé em Cristo Jesus. Vamos falar sobre a regeneração, que é a mudança de vida que o Espírito Santo produz no coração daquele novo crente. João capítulo 3, 6 e 7. Aqui vamos ver o episódio de Nicodemos, João capítulo 3, versículos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-o nascer de novo. Importa nascer de novo. É o que a regeneração produz no coração do crente. Uma mudança de vida, um novo nascimento. Ele passa a ser uma nova criatura. Tito capítulo 3, não precisa abrir se quiser, mas no capítulo 3 também vai reforçar o versículo 5. Lá fala o quê? Quando o versículo Tito capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele regenera. É a ação do Espírito Santo em justificar e regenerar o crente. Agora, uma terceira coisa, um terceiro elemento que é indispensável, que faz parte também do próprio testemunho na vida do crente, que é a santificação. 2 Coríntios 6, 7, missionário. 2 Coríntios 6, 7, vão acompanhando aí. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar nos comentários esses versículos para os irmãos depois acompanharem com calma também. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, né? É isso? Isso. 7, perfeito. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Amém? É a santidade que precisa ser um alvo buscado todos os dias por nós em nossa vida. E essa santidade nos separa do pecado, porque passamos a ser santos. Pedro também fala lá na carta que ele fala, sede santos porque Deus é santo. Então é algo que ele pede de nós e na verdade nos convoca a isso, porque enquanto estivermos nesse mundo precisamos ser um exemplo de santidade ao Senhor. Não estamos dizendo aqui que seremos perfeitos ou que nunca pecaremos, mas isso precisa ser algo constante, algo que devemos perseguir todos os dias da nossa vida. E um outro texto que vai confirmar a questão da própria vida de santidade que o Senhor pede de nós é em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. No versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Na santificação que damos testemunho, é na santificação que nos consagramos ao Senhor, na santificação que vamos estar consagrando a nossa família, o nosso lar, nossos projetos, nossos sonhos, nossos objetivos. Tudo que fazemos, tudo que vamos construir na nossa vida, tudo que queremos então viver na nossa vida, será sempre debaixo do aval da vontade de Deus. E estaremos sempre preocupados em entender isto glorifica ao Senhor. Isso, irmãos, é santidade. Então nós teremos momentos de aflições, momentos também que estaremos em conflito, porque ainda somos humanos, ainda temos a nossa natureza pecaminosa e estaremos sujeitos a falhar, mas temos o Espírito Santo em nosso coração e temos um coração pronto a se arrepender e a buscar ao Senhor, pedindo perdão a Ele.
né? Ao mesmo tempo que devemos crescer dia a dia no conhecimento da graça do Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor. E por fim, a maior promessa, que é a conclusão, que é aquilo que a salvação vai então se efetivar de uma vez por todas, que é a nossa glorificação. O que é a glorificação, pastor? Um texto que vai, na verdade, nos elucidar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44, para finalizar o último texto desta manhã. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42 a 44, é a realidade da glorificação que nós passaremos, que terá a vitória final sobre o pecado em nossas vidas, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, 42 ao 44. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? Todo o capítulo 15 vai falar da ressurreição de Cristo e a demanda disso na nossa vida como crentes em Jesus. Paulo vai também afirmar que se nós crescêssemos em Jesus somente nesse mundo, seríamos os mais tristes da face da terra, né? Os mais infelizes na face da terra. Ou seja, a realidade da ressurreição é a realidade para nós também. Deus não chama, não existe a palavra reencarnação, mas não existe o princípio da reencarnação, mas sim da ressurreição. Ou seja, nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado. A exemplo de Jesus, que quando ele ressuscitou e venceu a morte, ele passou a ter um novo corpo em glória, um corpo espiritual. Um corpo, né, na verdade, um corpo, na verdade, diferente. Né? Mas é o mesmo um corpo assim que teremos também na nossa ressurreição. É o que nós aguardamos e vivemos nessa esperança, a nossa ressurreição. Amém? Diante de tudo isso, quero deixar uma pergunta para mim e para você. Diante da mensagem do Evangelho, você tem um coração arrependido ou cheio de remorso? Que possamos nesta manhã entender o imperativo do arrependimento em nossas vidas e para este mundo pecador que está passando por tantas tribulações e que o Senhor, em seu julgamento, ainda por sua misericórdia, chama homens e mulheres de todas as partes do mundo a se voltarem para Ele. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Me acompanhe nessa oração, ore comigo em nome de Jesus. Senhor, diante da Tua palavra maravilhosa, queremos nos alegrar Amém. E exaltar o Teu santo nome, porque o Teu Evangelho continua sendo pregado, Amém. Senhor. Obrigado porque esse Evangelho nos alcançou e Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, constrangeu o nosso coração e nos fez de fato nos humilhar e nos arrepender profundamente, nos trazendo a convicção do que aquilo que éramos e somos, Senhor, que éramos como pecadores perdidos. Hoje somos pecadores salvos, perdoados por Cristo Jesus, pela obra dele naquela cruz. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Obrigado pelo perdão eterno que recebemos do Senhor. E por esse perdão, ó Deus, nos ajude a viver em conformidade à Tua palavra, em conformidade à Tua vontade. Vivendo em obediência, Amém. Senhor. Sabendo, ó Pai, que estamos sujeitos a falhar, sujeitos a tropeçar, mas ao mesmo tempo teremos sempre as Tuas mãos estendidas para nos erguer, para nos fortalecer. Amém. E é o que queremos nesta manhã, ao estudar a Tua Palavra, quando nós nos propomos a estudar a Tua Palavra, a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que áreas da nossa vida, de fato, precisam ser colocadas diante do Teu altar, Senhor. Que áreas da nossa vida precisamos entender e precisamos, na verdade, confessar os nossos pecados, porque de fato o Senhor é Senhor e deve ser Senhor absoluto da nossa vida, em cada área que nós temos em nossa vida.
Por isso consagramos e colocamos diante de Ti nossas lutas e fraquezas, tristezas, ó Pai, e sabendo, ó Pai, que nós estamos aqui nessa terra como Teus servos, como igreja do Senhor, para fazer a Tua vontade e levar a Tua palavra, Senhor, enquanto estivermos sobre essa terra. Essa mesma palavra que nos alcançou e assim vem nos trazer o Teu perdão, muitos e muitos precisam conhecer de fato essa Tua palavra, Senhor. Ó, nos colocamos em Tuas mãos, pois queremos ser usados por Ti. Nessa manhã, nos alegramos, ó Pai querido, que de fato, que possamos ter sempre um coração arrependido, um coração pronto a se voltar para o Senhor. E neste momento de luta que nós estamos passando, nesse momento de pandemia, de isolamento, em que todas as pessoas estão sendo desafiadas, ó Pai, é um momento em que muitos estão sofrendo, e muitas famílias. Mas nós que pertencemos ao Senhor, somos chamados a estreitar o nosso relacionamento contigo, consagrando nossas vidas inteiras ao Senhor, e assim sermos preparados também para levar a mensagem de esperança àqueles que estão aflitos, Senhor. Que nessa manhã, Senhor, Tu venha nos capacitar a levarmos a mensagem de esperança do Senhor para os corações. Oramos ao Senhor para que todo esse dia seja marcado pelas Tuas misericórdias sobre nós. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pelos Teus livramentos, obrigado pelo alimento todos os dias da nossa vida, Senhor, que possamos sempre ter um coração agradecido, Pai, porque de fato tudo que nós precisamos vem das Tuas mãos. Nós Te glorificamos, Te adoramos e Te bendizemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos finalizar com louvor, e como foi bom estarmos aqui nessa manhã adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Como está o seu coração, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, diante do que Deus tem feito, do que o Senhor nos chamou a ser? Digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, ó Senhor. Mais uma vez, que todo o nosso dia seja marcado por Suas misericórdias. Muito obrigado, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, de todo o nosso coração, Pai. Traz consolo e paz e esperança àqueles que estão aflitos nesse dia, Senhor. Ó Deus, usa a nossa vida, onde o Teu nome for glorificado, onde for adorado nesse dia, Senhor, através dos cultos, ó Pai, nesses cultos lá online que os igrejas têm feito, ó Pai, a Tua palavra ministrada, Senhor, traga esperança aos corações, Senhor. Cremos em tudo que o Senhor está fazendo, ó Pai. Cremos, ó Pai, nos humilhamos e nos consagramos ao Senhor, pedindo a Ti, Pai, opera nesse dia, opera nesse tempo, Senhor. Faz as Tuas obras, Senhor, as Tuas maravilhas, em nome
nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe os amados irmãos. Nos encontraremos à noite também para continuarmos louvando e exaltando ao Senhor. Amém. Fique atento, compartilhe, né? E chame pessoas para juntos louvarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.